O Otávio é um negócio que chama atenção, porque ele é muito jovem, da base, e é uma tranquilidade de um monge, cara, de um monge. É impressionante como ele não sente a pressão do jogo. E aí, num jogo como esse, era pra sentir, não sente. O tal do Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio, deu um pênalti inexistente pro Palmeiras. Felizmente o Bandeira viu e corrigiu, anulou o pênalti, mas é uma vergonha. Na dúvida, os caras põe na cal. A gente sabe da qualidade do Gerson, a gente sabe da qualidade do Matheus Pereira, mas em jogos assim, nós precisamos desses caras, velho. Estava fedendo empate e foi exatamente o que aconteceu. Aliás, desde o ano passado o Palmeiras não consegue ganhar do Cruzeiro. Ano passado uma vitória do Cruzeiro e um empate, e agora mais um empate. Nesse jogo de hoje, em Barueri, o Cruzeiro chutou mais ao gol do Palmeiras, foram 4 chutes ao gol do Palmeiras contra 2 do adversário. Hoje eu estou me referindo de chute ao gol, tá? Em geral, o Palmeiras chutou mais. Chute ao gol do adversário, o Cruzeiro chutou mais. Falando em gol, o do Palmeiras não saiu no final do jogo, naquela puxeta ali, uma grande defesa do Otávio. Aliás, fez mais um grande jogo, né? O Otávio é um negócio que chama atenção, porque ele é muito jovem, da base, e é uma tranquilidade de um monge, cara, de um monge. É impressionante como ele não sente a pressão do jogo. E aí, num jogo como esse, era para sentir, não sente. É interessante. Aliás, na próxima terça, tem Bomboneira contra o Boca. Aí o Cruzeiro sai de um jogo contra o Palmeiras, com ele sendo melhor em campo. E nem foi porque o Palmeiras foi muito melhor, então não. O Cruzeiro acho que foi discretamente melhor. Mas porque da pouca produção do Palmeiras, parou nele, parou no Otávio. Aliás, o Palmeiras produziu pouco, porque o Cruzeiro foi muito eficiente, marcando os caras e muito bem. Dupla de zaga, mais uma vez, muito bem. Destaque para o Jonathan Jesus. Que personalidade tem esse moleque, hein? Porra, mas que personalidade. Romero absoluto, Gerson mais um jogo impecável. E lá na frente não virou porque o Palmeiras também fechou muito bem os espaços, marcou muito bem. O importante era somar pontos fora de casa, principalmente porque era contra o líder da competição, né, gente? O Cruzeiro trouxe um ponto, não ficou acadelado esperando o Palmeiras, teve trocação, mas não foi suficiente para mais de 1-0 no placar. Agora é Copa Libertadores, é nada mais nada menos que o Boca, nada mais nada menos que a arbitragem, nada mais nada menos que a vontade da Conmebol do Boca avançar, nada mais nada menos que a pressão, nada Bomboneira, né? E o oba-oba também e tal. Terça-feira, então, é Copa Libertadores. Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Né? O Cruzeiro fez um belíssimo jogo. Foi um jogo bem aberto, um jogo muito bom. Né? E o Cruzeiro saiu na frente, fez 1-0. O tal do Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio, deu um pênalti inexistente para o Palmeiras. Felizmente o Bandeira viu e corrigiu, anulou o pênalti. Mas é uma vergonha. Na dúvida, os caras põe na cal. Uma vergonha a arbitragem brasileira. Mas 1-1, ponto importante, né? O Cruzeiro poderia ter ganhado, jogo bem aberto. Otávio, para mim, mostrou mais uma vez que é um goleiro para ser titular do Cruzeiro, bem diferente do Matheus Cunha, tranquilo, sereno, fez uma defesa no primeiro tempo gigantesca, né? Ele tinha passado do ponto da bola, voltou, meteu a mão, espalmou. Então, goleiraço. O Cruzeiro agora está bem tranquilo com relação a isso, né? E um ponto importante. Foi um bom resultado. Antônio, foi um bom resultado, poderia ter saído com a vitória. Teve chance, o goleiro do Palmeiras fez defesas importantes também, mas, vejam vocês, o Cruzeiro não perde o Palmeiras não, gente. Ano passado ganhou no Mineirão e empatou em São Paulo. Hoje empatou e saindo na frente, fazendo 1-0, um golaço, né, do Arroio. Como o Cruzeiro mudou da água para o vinho e também, né, pelo Otávio. 3 defesas importantíssimas, dando segurança ao torcedor, ao clube, ao time e aos seus companheiros. Boa noite, Regis. Boa noite, Gessi. Boa noite, Rodrigão. Boa noite a quem nos acompanha. Eu acho, Gessi, que hoje o torcedor do Cruzeiro tem 4 motivos para ir dormir de bem com a vida. Primeiro motivo, empatou fora de casa com o líder do campeonato. Foi um resultado, foi um ponto importante, certo? Diante de um time que está na liderança, que é muito forte na casa dele. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o desempenho do time. O desempenho do time foi bom. Poderia ter vencido. Assim como o Palmeiras também poderia ter vencido. Foi um bom jogo de futebol.
Eu acho que as duas equipes elas fizeram um bom jogo. Para esse horário de mal amado, de sábado, 9 horas da noite, até valeu a pena, né? Ver o jogo, assistir o jogo, acompanhar, porque foi um bom jogo de futebol. Terceiro motivo, o Otávio, você sacou aí. Cada partida a gente percebe que ele vai ganhando mais confiança. Hoje fez 2, 3 defesas importantíssimas, uma em especial, que foi aquele lance da... Então, que ele voltou... No contrapé, no contrapé. Aquilo lá foi defesa de, olha, eu sei farejar é jogador bom, goleiro bom. Aquilo lá é defesa de goleiro bom. E o quarto motivo, não perdeu ninguém para o jogo contra o Boca. Não perdeu ninguém, isso foi importante. Né? Não saiu ninguém esbodegado, machucado. Então é uma noite bacana para o torcedor cruzeirense terminar a semana e começar a próxima com muita esperança de um bom resultado lá em Buenos Aires. Agora, Regis, tem que se destacar o lado negativo. A família Sampaio, não basta o Wilton Pereira, ainda botou o irmão Sávio Pereira Sampaio, ele deu um pênalti inexistente. O Jonathan Jesus toca claramente na bola. Felizmente o Bandeira estava em cima do lance e corrigiu. Acho que o VAR corrigiria também. Mas vejam, quando é a favor do Palmeiras, como eles apontam sem nenhuma dúvida. É impressionante, eles fazem questão de botar na cal na hora. Um lance que o Jonathan Jesus toca na bola e só na bola. É impressionante, viu, Regis? É lamentável. Ele deu uma sorte do cão que nem precisou do VAR, né? Foi tão óbvio a jogada, certo? Que eu achei até imprudência dele marcar um pênalti na convicção que ele marcou. Exato. Foi uma convicção, assim, poxa vida, o cara não teve dúvida que foi pênalti. Porque se tivesse sido pênalti mesmo, o VAR chamaria ele. Aí ele deu a sorte do Bandeira lá, falou, ô, compadre, vem cá, não é assim não foi na bola, não teve contato, não. Um bom resultado do Cruzeiro, tá? Um bom resultado hoje. É claro que o ideal seria a vitória, né? Seria o Cruzeiro buscar os 3 pontos. Mas tem muita coisa que a gente tem que trazer para o contexto desse jogo. Primeiro, o Palmeiras não perdia há 16 jogos, né? Continua sem perder. Mas 16 jogos não perdia o Palmeiras. Me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que como mandante também não tinha perdido para ninguém, né? Um outro fator, chuva, né, que atrapalhou bastante ali, especialmente na metade do primeiro tempo, até uns 15, 20 minutos do segundo tempo ali, estava chovendo bastante, e isso atrapalhou demais. Um outro ponto, cara, Sávio Pereira Sampaio, que juiz horroroso, que juizinho ruim. A mesma falta que ele marcava pro Palmeiras, ele não marcava pro Cruzeiro. A falta que ele dava cartão amarelo pro Cruzeiro, ele não dava pro Palmeiras. Cara, ele demorou praticamente todo o segundo tempo para conseguir dar um cartão pro Palmeiras, que foi pro Flaco Lopes e depois pro Murilo. Então, assim, uma falta de critério absurda do árbitro. Sem contar o lance do pênalti, que ele tava louco para arrumar um pênalti pro Palmeiras. E quase que ele consegue, né? Mas pelo menos conseguiram voltar atrás ali e o juizão atrapalhou demais o jogo, tá? Atrapalhou demais, é impressionante como é ruim esse Sávio Pereira Sampaio. Ele conseguiu me irritar daqui. Imagina os jogadores do Cruzeiro lá dentro de campo. Agora, sobre o jogo em si, né, o primeiro tempo ele foi bem movimentado e uma coisa que eu chamei a atenção foi que hoje o Cruzeiro fez um negócio diferente. A primeira vez que o Cruzeiro chegou, a primeira vez que o Cruzeiro finalizou foi gol, né? Inclusive uma jogadaça do Arroio. Primeira chance criada, gol. Isso é importante. Só que depois, ao longo do jogo, o Cruzeiro já não teve essa efetividade mais. Nós já voltamos a ter aqueles problemas de um time que cria e aí quando chega lá não sabe o que fazer com a última bola, se toca, se finaliza, se chuta, entendeu? Muitas vezes o Cruzeiro tá lá na construção do ataque, pega a bola, volta lá no Fabrício Bruno, no Jonathan Jesus, para poder começar tudo de novo. Então a gente precisa ser um pouco mais efetivo e ter um poder de definição maior. Falta isso pro Cruzeiro, beleza? Agora coisas, Wash, que eu fiquei preocupado com o que eu vi hoje. Cara, o Cruzeiro só nesse jogo contra o Palmeiras, nós erramos umas 6, 7 saída de bola. Que é o Otávio que quer sair jogando ali com os zagueiros e com os laterais,
e nessa brincadeira toca um passe, dois, entrega pro Palmeiras. Nós fizemos isso umas 6, 7 vezes. Inclusive o lance que gerou o pênalti e depois o juiz volta atrás, dá o escanteio, que sai o gol do Palmeiras, foi num erro de saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro tava com a bola dominada, foi tentar sair jogando, errou 2 passes, perdeu, veio o Palmeiras, o juiz deu o pênalti, não foi pênalti, escanteio, gol. Né? Então nós temos que corrigir essa saída de bola do time do Cruzeiro. Outra coisa, né? A gente sabe da qualidade do Gerson, a gente sabe da qualidade do Matheus Pereira, mas em jogos assim, nós precisamos desses caras, velho. Hoje, especialmente o Matheus Pereira. O Matheus Pereira fez uma partida horrível hoje, completamente apagada o Matheus Pereira, sabe? E esses jogos, esses grandes jogos, todos eles, ele precisa aparecer. Hoje contra o Palmeiras, terça-feira contra o Boca, porque se o Matheus Pereira não aparece para o jogo, isso ofusca e atrapalha muitos outros jogadores. Se o Matheus Pereira não está bem, dificilmente o Arroio vai estar bem, dificilmente o Christian vai estar bem e dificilmente o Caio Jorge vai aparecer para o jogo. E hoje nós mal falamos o nome do Caio Jorge. Mal falamos o nome do Caio Jorge, que inclusive hoje, o Caio Jorge, você teve 2 oportunidades. Uma você podia ter chutado de perna esquerda, você não preferiu ajeitar para a perna direita, acabou perdendo uma chance. E qual que foi a outra que o Caio Jorge perdeu? O corta-luz. O lance do corta-luz, valeu, Paulão. Poderia já ter finalizado, quis fazer um corta-luz ali e acabou errando. Então, assim, o Caio Jorge precisa voltar a ser aquele Caio Jorge, né, que a gente tá mais acostumado, o cara que define, o cara que resolve. Matheus Pereira, eu sei que a cobrança em cima de você é grande, mas é porque o salário é alto e o seu talento também. Em jogos assim, você tem que bater no peito, correr atrás da bola e falar aqui, ó, manda em mim aqui, ó. Manda em mim que eu vou distribuir esse negócio. Porque senão o Cruzeiro fica muito infértil, beleza?